Nós saudamos todos que participam conosco desse programa na TV Manaim com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa de testemunhos, aquilo que Deus tem operado em nossas vidas, operado na igreja, no trabalho que nós temos feito de evangelização e os resultados maravilhosos daquilo que Deus tem realizado aqui entre nós. E o texto que nós vamos ler é um texto oportuno que fala de uma interferência do Senhor, daquilo que Deus desviou o caminho do homem para um caminho maravilhoso na presença dele. E esse texto está em Atos 9, 5, e diz assim: E ele disse, quem é Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa é uma palavra do apóstolo Paulo, no dia que ele teve uma experiência de salvação. Que sinal maravilhoso. Ninguém nem pregou para ele, mas ele saiu ao caminho para Damasco. O propósito dele era dentro da vida, da razão dele, mas a vida dele foi modificada naquele dia, porque naquele dia ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro mudou a vida de Paulo, totalmente, mas mudou foi muito. Tanto é que quando se fala do apóstolo Paulo, nós só lembramos dele como apóstolo, lembramos dele como aquele que anunciou o evangelho. Fazemos apenas a referência da conversão dele. Ninguém conta a história passada de Paulo. Assim, Paulo de perseguidor passou a ser perseguido, só isso. Mas as obras que o Espírito Santo realizou na vida dele após esse encontro, é isso que nós destacamos, é isso que a palavra de Deus destaca. A biografia de Paulo, ela é majoritariamente daquilo que o Senhor realizou na vida dele. Há pequenos episódios do passado dele só para nós localizarmos e dizer, Paulo foi esse, mas hoje ele é um apóstolo. Assim é o homem quando tem experiência de salvação. O passado dele fica. O importante é o novo nascimento, aquilo que Deus fez na vida dele a partir daquele momento. E quando Paulo ele teve um encontro com Jesus, ele não duvidou de nada. E a primeira expressão dele para Jesus foi chamar Jesus de Senhor. Ou seja, ele entendeu uma autoridade que havia sobre ele. Mais do que a autoridade que ele tinha para perseguir os servos de Deus, agora ele estava sob uma autoridade maior, que era a autoridade do Senhor dos Senhores. E agora, Senhor, o que eu vou fazer? E ele via a expressão, Senhor, quem és tu? Eu não te conheço, então vou me apresentar. Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Mas naquele momento, Paulo, ele entendeu isso, tanto quando ele escreve lá na frente, em Coríntios, ele diz o seguinte, ninguém diz que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito. Naquele momento, houve a operação do Espírito Santo na vida dele, que o convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e assim ele se entrega ao Senhor. Foi uma entrega ali, Senhor, ou seja, foi pelo Espírito. Ele sabia disso, por isso que ele, na sua carta, ele diz, ninguém diz que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito. Naquele momento, o Espírito Santo tomou a vida dele, Paulo se converteu. Agora é novo homem, nova criatura, com novo propósito e o caminho é outro. Não é mais perseguir, mas agora é caminhar nesse caminho extraordinário que é Jesus, o Senhor de nossas vidas, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. E essa experiência de Paulo foi extraordinária. Mas nós temos as nossas experiências, temos aquilo que o Senhor tem operado em nossos corações. E diante de tudo isso que Deus tem operado, nós vamos agora ouvir testemunho daquilo que Deus tem feito. Pastor Wagner, nos transmita um testemunho agora daquilo que o Senhor tem realizado para nós compartilharmos esta bênção. A paz do Senhor, eu gostaria de testemunhar aqui junto aos irmãos uma experiência notável que o Senhor concedeu em uma de nossas igrejas aqui do estado do Paraná, algum tempo atrás. O pastor de uma de nossas igrejas, por volta das 10 horas da manhã, recebeu uma ligação, ele estava no local de trabalho, e a irmã que ligou para ele disse assim, pastor, eu estava agora aqui na minha casa, lavando louça e orando. E Deus me deu a seguinte revelação,
que você deve ligar para aquele pastor amigo teu lá de Vitória, e disse o nome do pastor, um advogado, inclusive, lá de Vitória, e disse, liga para aquele pastor e diz para ele que Deus quer salvar o fulano. E disse o nome da pessoa que Deus queria salvar, só o primeiro nome. E o pastor, que recebeu o dom espiritual, imediatamente ligou para esse pastor lá de Vitória e disse, olha, uma irmã estava orando agora na casa dela, e o senhor mandou entrar em contato contigo e dizer que Deus quer salvar essa pessoa, disse o nome da pessoa. E o pastor lá falou, olha, tudo bem, mas como que eu vou saber quem é essa pessoa? E o pastor, olha, vamos orar, né? Deus há de mostrar. Quando aquele pastor lá de Vitória desligou o telefone, ele estava próximo a uma agência da Caixa Econômica Federal e ele tinha que entrar na agência. Quando ele entrava por uma porta giratória, pela outra porta giratória, saía um rapaz que conhecia ele. E aquele rapaz disse para ele, ô fulano, você precisa ir visitar o meu irmão. E disse o nome do irmão, e era o mesmo nome da revelação. E disse, olha, ele está num determinado local, estava no presídio. E aquele pastor entendeu, então, que Deus tinha uma bênção de salvação para esse rapaz. E foi até o presídio, aí na qualidade de pastor e também de advogado, e chegando lá no local, pediu para que pudesse falar com o rapaz. E quando trouxeram o rapaz para falar com ele, na hora que esse rapaz viu ele, o rapaz caiu em prantos e chorava copiosamente. E o pastor ficou até um pouco acanhado no primeiro momento, sem entender ao certo. E quando o rapaz estava conseguindo ouvir melhor, o pastor disse, olha, eu estou aqui porque Deus deu uma revelação para eu vir aqui falar contigo. E ele disse, pastor, eu sei por que você está aqui. E o pastor disse, sabe? Sei. Porque essa noite eu tive um sonho que você entrava dentro da cela e dizia para mim, fulano, o Senhor está te chamando de volta para a presença dele. Então, aquele rapaz chorou muito e o pastor orou com ele. E naquele dia, aquele rapaz que outrora havia servido a Deus, ele se reconciliou com o Senhor. Tudo através do cumprimento de dons espirituais no corpo. Paz do Senhor a todos. Agora nós vamos ver um testemunho que o pastor Júlio vai trazer para nós. Testemunho da operação do Espírito Santo, como operou na vida do Paulo, como tem operado em nossas vidas, como tem operado nas nossas igrejas, daquilo que Deus tem realizado de extraordinário. Pastor Júlio, transmita essa experiência para nós. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. A nossa experiência de hoje está ligada ao trabalho do Evangelho Sem Fronteiras. Naquela reunião que antecede a evangelização, a reunião de busca dos dons espirituais, o Senhor havia mostrado que o grupo que ia sair para evangelizar ia encontrar uma casa com um muro azul. E ao entrarem nessa casa, na visão o Senhor mostrava uma jovem com traços indígenas. E o Senhor ia se revelar profundamente ao coração daquela jovem. O grupo então saiu para evangelizar. Em certo ponto, onde eles estavam cantando louvores, uma senhora se pôs ao portão e os convidou a entrarem na sua casa. Quando eles entraram, a filha dela era uma jovem exatamente como o Senhor havia mostrado na visão, com traços indígenas. Uma das jovens da igreja falou com o diácono, olha, não é a jovem da visão que o Senhor deu? Eu acho que é ela. E aí o diácono pediu a essa jovem um instante. Sutilmente, o pastor estava conduzindo ali o momento de oração, de louvor. Ele saiu da casa, foi lá fora e viu o muro para conferir. Realmente era a casa de muro azul e lá dentro estava aquela jovem com traços indígenas. Era um momento profético que estava marcado no céu, na eternidade. E ali o Senhor falou profundamente ao coração daquela jovem, ela se quebrantou muito,
No final, inclusive, as jovens da igreja a abraçaram. Foi um momento que marcou aquela família. O Senhor deu outros sinais, inclusive o Senhor falou a respeito de um homem que o Senhor estava visitando naquele momento. Aí a senhora falou assim, a mãe, realmente tem o meu esposo, está no quarto. Ele não está participando aqui, mas eu creio que Deus está visitando o coração dele. Então foi um momento de grande edificação para a família e também para os irmãos que presenciaram ali, vivenciaram a experiência de evangelizar com dons espirituais na direção do Senhor. E o nome do Senhor foi glorificado. Eu quero pedir também que nesse momento o pastor Jerônimo compartilhe conosco aqui uma experiência. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Júlio, pastor Alexandre, a todos aqueles que nos acompanham. Nós temos um testemunho também ligado ao trabalho de evangelização do Evangelho Sem Fronteiras. Em uma das evangelizações, aquele momento anterior em que os jovens estão buscando os dons espirituais, buscando ali um momento profético, o Senhor falou que os jovens encontrariam com uma mulher. Essa mulher estaria com muitas bolsas, sacolas, e ela estaria com muitas dores. Mas mais do que isso, o Senhor queria dar uma bênção de libertação a essa mulher, porque ela tinha uma raiz de amargura com o pai dela. Os jovens saíram evangelizando e em determinado momento encontraram uma mulher com muitas bolsas, sacolas, e abordaram aquela mulher e ofereceram oração a ela. Ali o Senhor testificou a um dos jovens de que essa mulher era aquela que o Senhor havia revelado anteriormente. Os jovens mostraram a ela o dom, eles haviam digitado o dom no momento daquela reunião e mostraram, dizendo, olha, o Senhor revelou que encontraríamos uma mulher com muitas bolsas, que ela estaria com muitas dores e que ela tem uma raiz de amargura com o pai, mas que o Senhor quer libertar. E naquele instante a mulher se identificou, começou a chorar, já quebrantada, ela falando, olha, eu estou com muitas dores e vim ao centro aqui, não sabia nem como, mas eu precisava vir, e estou aqui carregando esse peso, e também eu tenho uma raiz de amargura com meu pai. Meu pai teve uma criação comigo muito rígida, ele foi muito duro e eu não consigo perdoar o meu pai, eu nem falo com ele. Mas naquele instante ela recebeu o alívio do Senhor, a libertação e a salvação. E ela disse que buscaria ali a reconciliação com seu pai. Bom, esse é o testemunho desta evangelização e dentre tantos outros que o Senhor tem nos dado, nos agraciado, nos presenteado com a sua salvação. Um abraço a todos e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo teve a experiência dele, nós também temos as nossas. Pode não... Qual que seria mais extraordinário? Olha, extraordinário é o nosso encontro com Jesus. Extraordinário é a salvação, é a vida eterna. É aquilo que Deus operou na vida do Paulo, operou na minha vida, na sua e continua operando. Que Deus assim nos abençoe e cada dia possamos ter mais e mais testemunhos dessa operação maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas. A todos, a paz do Senhor Jesus.